Pessoal, mais uma resolução. A solução no conjunto dos números reais da equação x mais 2 sobre 2 mais 2 sobre x menos 2 igual a menos 1 meio é. Então, quer saber a resolução dessa equação fracionária aí, né? X no expoente, equação fracionária. Então, eu tenho x mais 2 sobre 2 mais 2 sobre x menos 2, isso é igual a menos 1 meio. Ok? O que eu posso fazer aí é a eliminação desses denominadores, né? Fazendo o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Então, como que eu faço o MMC? Mínimo múltiplo comum de coisas estranhas, né, de expressões algébricas, de letras, enfim, ou alguma expressão com raiz. O que eu faço? Eu multiplico os denominadores entre si. É uma forma garantida, né, de não correr o risco de erro. Então, olha só. Se eu tenho, por exemplo, dois denominadores, tá? Aqui é, sei lá, 6 e aqui é 4. Vou somar, não importa os numeradores, só um exemplo, 6 e 4. E eu preciso encontrar o denominador novo, preciso encontrar fazer uma redução a um denominador comum. Eu posso simplesmente multiplicar 6 vezes 4 e usar o 24. Se eu usar o 24 como denominador novo e fizer 24, divide por 6 dá 4. Aí 4 multiplica para cima. 24 divide por 4 dá 6. Aí esse 6 multiplica para cima sem problema. Não vai ter problema nenhum. Mesmo eu sabendo que o MMC entre 6 e 4 não é o 24, seria o 12. Qual é o problema de usar o 24? O problema é que mais adiante tu vai ter uma simplificação de fração lá. Então, na dúvida, se tu não sabe quem é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, não tem problema, multiplica todos eles entre si que funciona. Tá? Bom, então associando isso a esse caso numérico, se eu não sei, se eu preciso o mínimo múltiplo comum desses denominadores, 2, x menos 2 e 2, eu multiplico eles entre si. E aí eu encontro o que? 2 que multiplica x menos 2. Claro, não precisa acrescentar duas vezes o 2, né? Uma vez é o suficiente. Então o MMC ficou assim. MMC é 2 que multiplica x menos 2. Aí 2 que multiplica x menos 2, se divide por 2, sobra x menos 2. E aí x menos 2 eu multiplico para cima. Então fica x menos 2 que multiplica x mais 2. Mais 2 que multiplica x menos 2. Se eu divido por x menos 2, vamos fazer devagar isso, ó. Rascunho. Aqui está o rascunho. 2 que multiplica x menos 2, que é o MMC. Se eu divido aqui embaixo, ó, por x menos 2, então eu tenho 2 que multiplica x menos 2, e o MMC divide por x menos 2. Cancela. O que sobra? 2. Então aqui para cima eu vou multiplicar 2. Então fica 2 vezes 2, 4. Igual 2 que multiplica x menos 2, agora divide por 2. Vou até fazer um rascunho também, ó. 2 que multiplica x menos 2, vou dividir por esse aqui, ó. Vou dividir por 2. Então, isso aqui vou dividir por 2, cancela, sobra x menos 2. Então, x menos 2 vezes menos 1. Então, menos 1 que multiplica x menos 2. E aí, eu me livrei dos denominadores. Agora, resolver, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes mais 2, menos 4. Isso aqui mais 4 igual menos x vezes x, menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 2 mais 2. Organizando. X ao quadrado. Menos 2x com mais 2x, olha só, vou cancelar aqui, né?
E aqui vai dar menos 4 com mais 4 também vai cancelar. Então me sobra x ao quadrado. Já trago esse menos x para cá mais x. E esse mais 2 para cá menos 2. E aí eu tenho igual a zero, uma equação do segundo grau. Posso fazer por soma e produto ou posso fazer por Bhaskara. Aí tu escolhe, eu vou fazer por soma e produto. Soma e produto, soma é menos b e o produto é o c. Isso porque o a aqui está valendo 1 na frente do x ao quadrado. Então se a soma é menos b, a soma é igual a menos 1. E o produto é o c, o produto é igual a menos 2. Aí eu tenho que imaginar dois números que multiplicam 2 e a diferença é 1. Bom, já sei que eu tenho o x1 e tenho o x2 e eles são com sinais diferentes. Mais e menos por quê? Porque o produto aqui, ó, tá dando negativo. Produto negativo significa sinais diferentes para as raízes. Uma é mais, outra é menos. E aí então eu vou pensar. Dois números que multiplicam se dá 2 e a diferença é 1. Por que a diferença é 1? Porque os sinais são diferentes. E aí eu vou pensar no 2 e no 1. 2 vezes 1, 2 e a diferença é 1. Como o sinal da soma aqui é negativo é maior, parte para o 2 que é o maior, o sinal negativo. Menos 2 e mais 1. Tá? Então essa é a técnica da soma e produto para determinar as raízes de uma equação do segundo grau. Quem tem dificuldade com isso, né, vai lá e aplica a fórmula de Bhaskara sem problema. Então o x deu 1 e menos 2, que eu tenho nas alternativas para conferir. Aí antes disso observa, ó, o x deu 1 e menos 2. O x está ocupando a posição de denominador. Então eu tenho que tomar um cuidado, porque esse denominador não pode ser zero. Então olha só, se x menos 2 está no denominador e esse denominador não pode ser zero, logo o x aqui, ó, ele tem que ser diferente do 2. Porque se o x for 2, 2 menos 2 dá 0 e eu tenho um denominador 0. Então o x tem que ser diferente de 2. Então o que eu encontrar aqui na resolução, eu tenho que observar se por acaso não é o 2. E observo que não, né? X deu 1 e aqui x deu menos 2. Então não vai ter problema nenhum. Então o x1, o x igual a 1 e o x igual a menos 2 estão servindo para mim. Então eu vou procurar essa resposta. X igual a 1 e x igual a menos 2. 1 e menos 2, 1 e menos 2 está na letra D. Só trocou a ordem, né? X igual a menos 2 e x igual a 1, que é a mesma coisa, a letra D. Tranquilo? E para encerrar, um outro raciocínio que eu poderia ter estabelecido para essa resolução é testando as alternativas. Né? Então eu teria um outro viés de resolução que seria testar as alternativas. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é um meio também de resolver. Então, por exemplo, x igual a 2. Aí substituo x igual a 2 em todos os lugares, para ver se ele funciona. Né? Se ele funcionar, é uma raiz. Se não funcionar, não é uma raiz. E outra coisa, né? Para esse exercício aqui, observa. Ó, esse x igual a 2, como eu estou dizendo, ó, já não pode ser. Olha aqui, ó. Se o x igual a 2, dá 0 aqui embaixo. Então, olha só aqui, ó, x igual a 2, isso aqui não pode. X igual a 2 não pode. X igual a 2 não pode. Então eu ficava com duas alternativas e as duas têm x igual a menos 2. Então eu já sabia que um deles era menos 2. Só ficava na dependência disso. Olha só que barbada que era. X menos 1 e x1. Era só testar esses dois, verificar qual deles que era o verdadeiro. Ok? Então às vezes tem esses esqueminhas aí nas resoluções, ok? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.